Responde essa mensagem. Pessoal, agora são 10 horas 47 minutos, 10 e 47. Nós voltamos aí do nosso bloco musical com João Gomes, Aquelas Coisas, Banda Arco-Íris, Conselheiro do Amor e também Luan Santana, Mulher Segura. E agora nós já estamos em live, pessoal, estamos em live para conversar um pouquinho com o Márcio Tumbs. Ele vai trazer informações sobre o Escritório Contábil Tradição, sobre a CISA também. Seja muito bem-vindo, Márcio. Obrigado, Manuel. Obrigado pelo espaço, a Rádio Boa Vista, aí, que sempre traz muita informação para a nossa comunidade. Certo. Márcio, a gente vai começar conversando um pouquinho sobre uma das funções aí do escritório e sobre o Imposto de Renda 2025, que é uma pauta muito importante. E eu gostaria de saber, quem está obrigado a entregar o Imposto de Renda em 2025, Márcio? Bom, Manuel, então iniciamos já no dia 17 de março, já estamos trabalhando há bastante tempo nisso, né? Existem muitas pessoas que estão na obrigatoriedade, mas principalmente a gente precisa separar, principalmente o nosso produtor rural e aquele que tem o seu vínculo empregatício com alguma empresa. Então, as pessoas que possuem algum vínculo empregatício, né, recebem rendimentos tributáveis, né, com a carteira assinada, que a gente costuma dizer, e que receberam no ano passado valores superiores a R$ 33.888, essas pessoas estão obrigadas a fazer a entrega. Outra situação, mais comum então, né, eu vou pegar as mais comuns, existem outras também, e principalmente o nosso produtor rural. Então, aquele produtor rural que teve venda da sua produção durante o ano 2024 com valores superiores a R$ 169.440, esse produtor também está na obrigatoriedade de entregar o imposto de renda. E uma outra situação, ainda bastante comum, a pessoa que possui bens acima de R$ 800 mil também encontra-se na obrigatoriedade. Então, parece bastante, né, Manuel e ouvintes, mas hoje, se você pegar um veículo, uma colheitadeira, um trator, logo você supera esses valores, né, assim como terra ou terreno, né, então somando isso. Então, você pode não estar obrigado pelos rendimentos que você teve, né, mas talvez você está obrigado pela quantidade de bens que você possui no último dia do ano. Então, as principais situações que se enquadram são essas. E, Manuel, uma coisa que é importante a gente dizer, que é um mito, né? Que se a gente entregou a declaração uma vez, você tem que entregar ela para o resto da vida. Não é assim que funciona. Então, você vai verificar se no ano anterior você pode não estar obrigado a entregar a declaração, você não teve rendimentos superiores àqueles listados, você não teve bens. Então, era uma situação. Agora, se em 2024 você teve rendimentos superiores, você vai entregar a tua declaração de renda. E pode ser que no ano seguinte, talvez você não esteja enquadrado em nenhuma das situações e você está imune ou isento, não precisa fazer a entrega. E necessariamente, também uma outra situação que ocorre, a pessoa muitas vezes está obrigada a entregar o imposto de renda, mas não necessariamente ele vai ter valores a recolher para a Receita Federal. Então, são mitos que se tem. Então, claro que cada caso é uma situação diferente, a gente tem que ir olhando, né, cada CPF de uma forma. E é importante, Márcio, também dizer que vocês estão sempre disponíveis aí para sanar as dúvidas do pessoal. Quem quiser chegar lá, conversar contigo, também tem essa possibilidade. Certamente, Manuel. A gente tem, né, o nosso telefone está sempre online, principalmente nessa época do ano. É uma época bastante trabalhosa para nós, mas a gente está aí para orientar as pessoas e ajudar na melhor forma possível. Mas é importante dizer que o sistema da Receita Federal ele é um sistema tão inteligente que ele já capta várias informações de vários órgãos. Por exemplo, os tabelionatos, os DETRAN, as próprias instituições bancárias já são obrigadas a enviar essas informações para a Receita Federal mensalmente. Então, hoje a Receita já tem muita informação do meu CPF, do teu CPF e de todos os contribuintes. Então, o que a Receita quer nesse momento é que você faça a tua versão, coloque as tuas informações, que, claro, elas precisam estar coerentes com aquilo que de fato existe. Então, se eu tenho um veículo, se eu tenho um rendimento, eu preciso declarar. Manuel, até colocar para as pessoas que, assim, o imposto de renda a pagar, ele necessariamente ele se baseia em cima dos teus rendimentos, do valor recebido de salários, da sua venda da produção.
não interfere se eu tenho um veículo ou tenho 2 veículos, se eu tenho um terreno, 2 terrenos, isso não interfere no imposto de renda a pagar. O que interfere são os rendimentos que a pessoa obteve no ano anterior. Perfeito. E Márcio, quais são os documentos necessários para fazer a declaração de renda? Então, hoje a gente existe a possibilidade de captar muitas informações através da senha do gov.br, mas, assim, basicamente a gente precisa, no caso de um trabalhador que tenha um vínculo empregatício, o informe de rendimentos da empresa que ele trabalha, os informes de rendimentos dos bancos, documentos de veículos, terras, terrenos que a pessoa tiver também. No caso de dependentes também, que em algumas situações é viável, né, a gente colocar alguns dependentes. Então, basicamente é isso, né? É todos os bens que a pessoa possui. E como a gente já vem fazendo muitas declarações há vários anos, então a pessoa que não mudou o veículo, não mudou a terra, não mudou o terreno, ele não precisa me enviar novamente essa informação. Apenas daquelas situações que houve uma venda ou houve uma compra, né? Então, basicamente é isso que a gente precisa, né? Importante. E o que fazer? O que pode ser usado para deduzir o valor a pagar de imposto de renda? Isso, então, isso também é uma situação bem delicada e muito particular de cada um, né? Existem situações, então, que para o produtor rural, o que pode ser utilizado na dedução é tudo aquilo que é relacionado e usado na produção agrícola. Então, desde um parafuso de uma plantadeira, de uma solda que foi feita numa colheitadeira, de todos os insumos, sementes, fertilizantes, os tratamentos, né, que são realizados durante, né, o plantio e a formação da cultura. Então, tudo aquilo que é utilizado, né, com o fim específico, né, de produzir o soja, o trigo, o milho, o próprio leite. Né? Então, algumas coisas que a gente costuma dizer que são custos bastante significativos, por exemplo, despesas de mercado não entra, as despesas de farmácia também não. Agora, tudo aquilo relacionado a gastos com saúde e educação também podem ser deduzidos. Então, clínicas médicas, hospitais, laboratórios, despesas com dentistas, fisioterapia, tudo aquilo que é relacionado a gastos com saúde da família, isso pode ser também deduzido. E a gente acaba aproveitando muito e melhora a situação do imposto de renda de muitas pessoas. Então, são algumas situações. Mas, Manuel, a gente vai deixar bem aberto as pessoas nos procurarem, né? Porque cada caso é um caso. Às vezes a gente tem 2 amigos que se conversam, não, mas ele teve a receber, eu não recebi, mas nós somos muito parecidos, mas existe uma série de detalhes que precisam ser levados em conta para que a gente possa apurar de forma bem realista, né? E a gente tem um cuidado de acompanhar após a entrega da declaração de renda para ver se ela foi processada, se a Receita aceitou tudo aquilo que você verificou. Então, hoje existem essas ferramentas que a gente acompanha para ver se ficou tudo ok. Sim, é tudo muito minucioso. E você falou sobre a questão dos dependentes, citou uma pequena fala. Eu gostaria de saber quais os dependentes que podem ser usados na declaração. Então, hoje, aqueles constantes do grupo familiar. Então, hoje, uma pessoa que está fazendo a declaração de renda, ele tem o pai, tem a mãe, tem filhos. Basicamente, esses são os integrantes do grupo familiar. E também o cônjuge. Mas aí, claro, eu costumo dizer que o dependente bom para a declaração de renda da pessoa é aquela que não tem rendimentos tributáveis. Então, se eu estou fazendo a minha declaração, mas a minha esposa também tem rendimentos tributáveis, então não vai valer a pena eu colocar ela na minha declaração. Um dependente bom é aquele que não possui rendimentos, por exemplo, os filhos ou pais, avós acima de 65 anos de idade, porque aí o rendimento começa a ser isento. Então, essas são pessoas que compensa, né, viabiliza a gente colocar na nossa declaração de renda. Mas não adianta querer inventar de colocar o cunhado, de colocar um sobrinho, porque uma vez a Receita não tinha um controle tão específico quanto a isso, mas hoje você só pode ter um pai, uma mãe, né? Então é isso que a Receita conseguiu fechar o sistema dela e está bem complicado e eles cuidam muito isso. Sim, são bem detalhistas. E falando em detalhes, tá? E você também falou sobre a questão ali dos produtores rurais, questão de colheitadeira, enfim.
E eu queria saber quais os detalhes a serem observados, então, pelos produtores rurais. Basicamente, o que se leva em conta para apurar o imposto de renda do produtor rural é a venda da produção agrícola, né? Então, o que foi depositado, ele não conta. Ele entra como um bem na declaração, mas ele não entra para fins de apuração. Existem alguns produtores que a gente já vem acompanhando e auxiliando há bastante tempo, então eles se organizam para que a receita daquele ano não seja tão grande em relação às despesas. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Claro, a gente vive um ano de novo de seca, isso impacta, o preço não é um dos melhores, mas nós tivemos um ano atípico, que foi há uns 3, 4 anos atrás, em que o soja chegou quase a R$200, então foi um ano que complicou bastante a vida de alguns produtores, mas claro, por outro lado, se vendeu a produção por um preço bem maior. Então, cada caso é um caso, a gente já tem uma grande quantidade de produtores que a gente acompanha e já orienta há bastante tempo. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, principalmente na questão das despesas. Nós temos produtores hoje que se organizam para cada ano trocar uma máquina, um equipamento, porque viabiliza, né, compensa financeiramente dentro do imposto de renda. E claro, a gente precisa pegar nota de tudo, né? Infelizmente hoje essa situação, é a forma que você tem para provar para a Receita Federal que o teu lucro não é tudo isso, né? Que você teve muitas despesas e ela permite sim a gente ter uma certa faixa de lucro, mas o cuidado é bastante grande, porque hoje com a nota eletrônica, né, não tem mais como você inventar despesas, né? Você precisa ter o documento, porque é isso que a Receita vai pedir de você no caso de eles quererem ver a tua declaração mais detalhadamente. Exato. Márcio, você tem alguma questão a mais para falar sobre o imposto de renda, sobre o escritório também, algum serviço diferenciado? Pode conversar com a gente. Basicamente agora, Manuel, é uma época que a gente vive muito intensamente, o imposto de renda dá bastante trabalho, a gente tem bastante por fazer, mas é uma época também que a gente está auxiliando principalmente os produtores que estão procurando pela nova CAF, né? Então a Emater que faz esse auxílio aos produtores. Então a gente tem muitas questões para resolver de INCRA, de ITR, porque o sistema também ele está fechando o cerco e cruzando muitas informações. Então a gente está, principalmente no que diz respeito ao produtor rural, a gente está prestando todo tipo de serviço, né? Hoje nós temos uma outra situação que está acontecendo bastante, que é a regularização de imóveis rurais, né, averbações de construções e também de demolições que precisam ser realizadas. A gente trabalha nesse sentido também. E, claro, todo o auxílio às nossas empresas, né, Manuel, que também demandam bastante trabalho, né, mas as pessoas se viram muito bem. E aí nós já pegamos o gancho, entramos na nossa CISA aqui. Vou aproveitar e deixar um recado aqui também, Manuel. Nós largamos a campanha ontem, né? Dependíamos sempre, né, da documentação, da legislação perante o município, então grato a eles pela parceria novamente nesse ano 2025, então lançamos a campanha. Continua tudo nos mesmos moldes, né? As pessoas que já têm o usuário cadastrado entram lá, acessam com o CPF e a senha, já cadastrem as suas notas fiscais, e aí esse primeiro sorteio que vai ser relacionado à Páscoa, a gente deixou para fazer ele na próxima terça-feira, aqui na Boa Vista, às 10h30 da manhã. E aí aproveitar que as pessoas façam suas compras de Páscoa aqui no comércio local, em Nova Boa Vista, né, e já façam a troca das suas notas por cautelas dentro do sistema. Então a gente vai ter um combinado assim que lá por 9 horas, né, da terça-feira que vem, a gente fecha o sistema, gera as cautelas, né? Então hoje, se alguém for lá dentro do sistema, ainda não vai aparecer as cautelas, porque a gente espera as pessoas fazerem os lançamentos todos. Então, lá por volta das 9 horas da semana que vem, a gente fecha o sistema, gera as cautelas, então vai aparecer as cautelas para cada um. E esse ano a gente tem um sorteio a mais, tá, Manuel? Esse ano, em virtude da nossa Colony Fest, nós temos um sorteio a mais, então são 6 sorteios de 5 mil cada, né? Então, a cada sorteio, na semana que vem, por exemplo, serão 10 contemplados de R$500 cada um, que vão poder fazer as suas compras nas nossas empresas conveniadas. Então, o recado é dado, o banner ainda o Nando está montando, em breve deve estar largando aqui também nos grupos, né, e no nosso comércio, mas as pessoas já acompanham bastante a Boa Vista FM, já está rodando a participação, então as pessoas já podem fazer os seus lançamentos, né, das notas fiscais. Eu, por exemplo, já vinha lançando as minhas há mais dias, né, porque o sistema está aberto para isso, né, apenas agora nós organizar essa situação do sorteio.
Claro, Márcio. E a gente destaca que vai ser na terça-feira, então. E na terça-feira mesmo vai ser o sorteio, isso? Terça-feira, às 10h30 da manhã aqui. Perfeito, terça-feira, 10 da manhã, então confirmado aqui pelo Márcio. E ao vivo na programação da Boa Vista FM e também ao vivo na página da CISA, com imagens aí, né? Isso, aí o Nando e você coordenam a situação e fazem como de costume, né? Então, uma coisa bem transparente, né? Para que as pessoas possam acompanhar. E aí, lembrando, Manuel, que nós temos esse sorteio de Páscoa, depois nós temos o sorteio do Dia das Mães, um sorteio durante a nossa Colony Fest, outro sorteio no Dia dos Pais, no Dia das Crianças e, para finalizar o ano, o sorteio de Natal. Então, todos eles, com 10 pessoas contempladas em todos eles. Então, até lembrar os nossos associados da CISA que nos próximos dias nós já teremos informações sobre a feira especificamente, né, e a parte dos espaços, né? Então, os primeiros a serem consultados, né, a gente vai dar oportunidade para essas pessoas vir e a gente organizar essa questão dos espaços e já cada um separar o seu, né, e participar desse grande evento. Já começam os preparativos, então, né? Certo, com certeza, né? Já é uma feira tradicional, então, claro que o quanto antes a gente puder largar mais informações, mas nos próximos dias, certamente o município, que também é o parceiro, ele vai estar trazendo mais informações relacionadas a isso. Com certeza, Márcio. A gente agradece, em primeiro momento, a parceria do Escritório Contábil Tradição aqui com a Boa Vista FM e também da CISA. Obrigado, Manuel. Obrigado pelo espaço e sempre que precisar a gente está à disposição. E o escritório também, né, para poder ajudar as pessoas a cumprir com suas obrigações, né, perante os órgãos federais, que são tantos. Né? Um abraço, um bom programa para ti aí. Valeu, Márcio. Essa foi a conversa, então, com o Márcio Tumps. Ele que veio falar do Escritório Contábil Tradição, também da Acisa, e a gente continua a nossa programação musical agora trazendo para você Banda Doce Encanto com Rainha Musical Estralar dos Dedos.